que teu filho tombou lá na guerra, preferiu dar por ti sua vida para dar vida à tua terra, preferiu dar... Eu lembro também, ia para a escola, ô seus belguinhos, e a gente não tinha conhecimento nenhum, porque eles não comentavam, meus avós não comentavam sobre isso, né? Meu pai e a minha mãe são descendentes belgas, né? O meu pai é descendente de bugre, de índio também, e descendente da família Villain, ou Villain, né, que se conhece. E a minha mãe é descendente da família Villain também, e Van der Hurt. Então, meu pai e a minha mãe são primos, de primeiro grau. Veio 7 famílias da Bélgica para cá. Nós fomos colonizadores daqui, né? Nossos avós, claro, né? Eu sou José Luciano Villain e sou bisneto do Jean Batista Villain, que veio da Bélgica, migrou para cá em 1844, ali para Ilhota. Nós somos belgas, né? Nós, que é do meu pai, né? Da família do meu pai. O meu avô chamava-se Pedro Castelém e a minha avó chamava-se Cristina Castelém, né? No caso, era Fischer Castelém. O meu pai era José Pedro Castelém e a minha mãe era Rosa Mais Castelém. A minha avó paterna, ela é descendente belga, Maria Luísa Baptiste Boulens. Ela é descendente de Jean Baptiste Boulens, é um imigrante que veio da Bélgica com 29 anos, ainda solteiro. Louis Maba, meu trisavô, que veio da Bélgica, que é pai do José Louis Maba, meu bisavô, que é pai de Bonifácio José Maba, meu avô, cuja rua que tem aqui próxima à minha casa, a maior rua do município, é em homenagem a ele. E o meu pai, que é Luiz Bonifácio Maba, e eu, Maria Lúcia Maba Berto. Eu sou Oswaldo Teixeira de Melo Júnior, filho de Oswaldo Teixeira de Melo e Luísa Mais. No caso, sou descendente belga. E é com muito orgulho a gente vem aqui representar José Exílio Vieira, o ex-prefeito da Ilhota, que teve a preocupação, né, na época já, de trazer a cultura belga para a Ilhota. Porque aí meu pai fez uma bandeira da Ilhota, o brasão e o hino. Então a gente tem muita ligação, a gente tem um prazer de dizer, né, que nós fizemos parte ativamente, principalmente meu pai, minha mãe, meus irmãos, da cultura belga. A gente brincava com moleta de bambu, né? Brincadeira na rua era brincar de se esconder varinha, de se esconder um esconder atrás do outro, né? A gente brincava de brincar de esconder. Ela conta algumas histórias assim também que eles brincavam. Então, assim, aos domingos de tarde, o meu avô deixava eles eram vários irmãos, né? Aí na casa de uns parentes, né? De um tio, brincar com os primos. Ela fala muito também que eles brincavam com essa perna de pau, que são 2 bambus, que eles pegam e furam bambu, fazem uma patinha, né? Onde seria para colocar o pé de madeira e colocavam no bambus e brincavam muito de perna de pau, brincavam de esconder varinha. Essas brincadeiras mais antigas, né? Que hoje não se vê mais, né? Só sei que nós brincávamos de ratoeira, nós brincávamos, meu Deus, nós tínhamos uma amizade, mas era só os sábados, porque ali nós trabalhávamos, né? Mas era tudo pertinho, assim. A senhora lembra como é que era a brincadeira da ratoeira? Começar com ratoeira bem cantada, faz chorar, faz padecer. Uma coisa assim. Aí a gente pegava da mão uma da outra, e a gente cantava por cima da cabeça e dava tudo certo. Meu amor ficou divino, ainda não apareceu, de certo caiu no rio, um peixe grande comeu, todas essas coisas assim, sabe? Era de tudo, né? Era de pular corda, era de esconde-esconde, né? Era aquelas bolinhas, né? Aquelas cliquinhas, né? Pataca, né? Que eu ganhava de todas. Aí nós jogava, né? Aí fazia um buraquinho lá, né? Na escola e tudo, né? Era assim. Aí fazia um buraquinho lá, que acertasse lá dentro do buraquinho, ganhava, né? Eu ganhava muita coisa. E a clica também, né? Aí nós jogávamos a clica também, então eles jogavam. E ia brincar de esconder, né? Em casa ali. E na escola também. Esconder varinha, passar anel, essas coisas tudo também. Tudo. As cadeiras, né? Que eles fazem hoje em dia ainda, né? E tudo isso, a gente tinha diversão, né? Toda a vida teve, né? Não participava da diversão quem não queria, né? Mas sempre teve isso ali. Brincava de boné,
nós que era seja menina, acho que eu já comecei a trabalhar também, porque meu pai ele era da roça, né? Lá no morro, nós íamos pro morro, aí tinha um ribeirão ali embaixo, nós pegávamos aquelas canoas, aquelas cascas de coqueiro, ia correr de morro abaixo, né? E se não ia pro ribeirão, tomar banho, fazer bagunça no ribeirão. Tinha um ribeirão, tinha uma prainha, tinha uma coisa, era muito legal. Também a gente usava muito para fazer aquelas gangorras, né? de embaúva, né? Verdade. Fazia de embaúva, fazia um buraco aí, um em cada ponta e rodava-se. Então nós fazia uma estaca, né? Fazia uma estaca, sentava em cima e fazia virar. A gente chamava de burra. Hoje é gangorra, né? Mas era a nossa burra. É, quase a mesma, é verdade. Era legal isso. Meu avô era muito rígido. Minha avó sempre brincava um pouco com nós, tudo. Contava algumas coisas, mas por trás do velho, né? Porque ela tinha medo. Porque ele era muito ruim para ela também. Com 8 anos eu já ia para a roça cortar cana. Eu trabalhei muito também na roça de cana. Que eu, com 8 anos também eu já ia para a roça amarrar cana. Eu ia de tarde, meia tarde levava o café para eles na roça. De tardinha eu passava na capinzeira, pegava os bezerrinhos, trazia para minha mãe tirar leite para todas as bezerras mamar. Eles pegavam aquelas varas e pregavam duas tabinhas assim, colocavam o pé em cima e andavam com aquelas pernas de pau assim. E a nossa brincadeira era brincadeira normal. Era de boneca, era de pega-pega, era esconder de noite quando tinha lua cheia. A gente corria nos pastos brincando de esconder. Os domingos de tarde nós íamos para jogar bola. Nós jogávamos futebol. Era a nossa brincadeira. Porque durante a semana a gente tinha que ir para a roça, né? Então, aí chegava os domingos de tarde, eu juntava uma turminha lá, os vizinhos, que depois meu marido. E nós jogava bola. Os domingos à tarde também. Antes de meio-dia. Era a igreja. Nós já trabalhávamos em cima das levas, né? O pai puxando o boi ali na frente e nós amassando a terra, né? Com os pés assim, sabe? Porque tinha os matos que ficavam entre meio, assim, né? Nós tínhamos que pegar a enxada e tirar o barrinho ali e botar em cima daquele capim para enterrar, né? E depois eles sameavam o arroz, meu pai sameava. E aí tinha que cuidar dos passarinhos, porque senão ele lá comia os arroz, né? Aí meu pai fazia um ranchinho lá, botava umas folhas de bananeira em cima e a gente ficava lá. E aí o domingo todo, né? O domingo de lazer nosso, tinha que cuidar dos passarinhos. Então aí caiu um coqueiro, eles atravessaram aquela ponte, né? Ali naquele ribeirão. E a gente ia trazendo o amor. Ia raspar empim, né? Pelo aquele mato sozinha, lá longe. Atravessaram aquela roseira tudo para ir lá levar um pouco de milho, né? Trocar por fubá cá no baú, né? Que moiu, né? A gente ia sozinha, assim. Não tinha o pai cuidando, não tinha a mãe cuidando. O rio, quando enchia mesmo, aqueles enchentes grandes que dava, aquela fruteira ali ficava toda alagada, ninguém passava. Só que as canoas, né? Aí eu ia para a escola lá no Barranco Alto. Aí tinha uma ponte, né? De madeira grande, daí era o rio. Atravessava para lá e depois vinha para cá, já tinha água pelo joelho num pedaço para atravessar para a estrada da fruteira, para geral, né? Eu nunca vi a minha mãe esperando, mandando o irmão esperar. Nunca isso, a gente tinha que fazer tudo sozinha. Eu fui o último, então eu já não peguei muito meus irmãos criança. Então eu praticamente brincava eu e a minha irmã sozinho, né? E eu com 8 anos uma irmã mais velha me deu uma bola e eu ia para o campo jogar bola, né? Não queria saber de nada. Eu dizia para o padre, nós íamos numa festa, por exemplo, lá no Alto Baú, eu dizia para o padre Roberto, 2h30 da tarde, eu quero estar em Ilhota porque eu tenho futebol. Ele dizia, não, eu já sei, eu vou te levar antes das 2h30, entendeu? Então a gente viveu para a igreja, para a escola, né? Eu estudei no Marcos Conder, mas nunca no novo, sempre no antigo, que era um casarão que tinha onde é o posto hoje do Mendes. Lá em cima era a nossa escola. Era um casarão que o meu avô fez, não sei se foi para morar ou o Ricardinho mais. E lá tinha 1, 2, 3, 4, tinha 5 salas de aula. E eu me lembro de todas as professoras, me lembro do pessoal que... Isso tudo está escrito ali. Está escrito aqui também.
É que a minha bisavó, Anne-Marie Le Suisse, que ela morreu com 100 anos, assim falava o pai, que o pai nasceu em 1894, contava a história da viagem, que eles levaram 84 dias de viagem lá, do porto de Ostende até aqui em Florianópolis, depois foram lá para Ilhota, que eles passaram muita dificuldade na viagem, muitos problemas seríssimos, morreu pessoas, foram atacados por um navio pirata, e ela falava que o navio pirata tinha um grande velame, que ele vinha voando em cima d'água. Ele chegou no barco, aí o comandante mandou o barco, mandou todo mundo ficar armado, com foice, facão, e eles falavam pelo megafone. E ele ficou rodando a noite toda, o pessoal ficaram a noite toda acordada, e de manhã ele desapareceu. Era mais ou menos a história que ela contava. É sobre por que o nome Ilhota, né? Porque tinha aqui, eu acho que em 1974, tinha uma ilha aqui bem atrás do seu Baduca aqui. Uma ilha, e foi, não sei, em 34, a enchente que deu forte, ela desprendeu-se e foi embora. E por isso que a gente foi, por que Ilhota, né? Por que Ilhota? A gente começou a trabalhar, e justamente porque tinha uma ilha aqui, né? Porque a ilha, chama ilha, já é pequena, imagina Ilhota, menor ainda, né? A minha mãe contava uma história que depois que eles estavam tudo já com casa, né, com tudo ali, aí veio um senhor de Itajaí para tomar posse da colônia de Ilhota. E parece que eles até correram com os caras de Itajaí, aí não apareceram mais. Porque eles queriam, porque falavam que o Charles Van Lede, que era o dono da colônia, né, que tinha o registro da colônia, passou para esse senhor de Itajaí. Mas eles não mostravam assim um documento que fosse válido, né, que fosse registrado. Eles só vieram ali com papel e, como há uns 20 anos atrás, teve uma senhora que quis fazer o mesmo, só que não tinha papel nenhum, assim, timbrado, pelo menos pelo cartório. E aí ficou o pessoal da Ilhota, né, porque tinha um advogado de Itajaí que queria a indenização de todo mundo. Entrou na justiça, inclusive contra o Ricardo, o Caco, né, que tinha posto de gasolina, tinha tudo, ele queria uma parte, ele queria cobrar para essa senhora, que eu não sei o nome eu não sei, porque ele já estava afastado de Ilhota, né? Aí meu pai, que veio para Ilhota e aqui constituiu a minha família, a família do meu pai, cartório, meu pai teve, aí no caso meu pai depois de servir no quartel, veio e casou com a minha mãe, que era a Luísa Mais. E desse veio sair meus irmãos, e nessa história toda, o meu pai se formou em farmacêutico, montou uma farmácia e se deu muito bem na farmácia, conseguiu ser popular, como se pode dizer, né? Atendia muita gente em todo que era território da Ilhota, ia de cavalo, de carroça, de candango, o que pudesse fazer ele ia. Aí trazia as pessoas, principalmente com mordida de cobra, com outros problemas, para aqui, na minha casa, onde que eu moro, e atendia ali, ele e a minha mãe. E mais tarde, ele sendo um cara sempre tentando ampliar as coisas dele, conseguiu montar um cinema, que na época foi até por padrão da Ilhota, né? Tem um cinema do porte dele, que era o Cine São Luís, que tinha assim, que ele ia para Curitiba, São Paulo, buscar filme e passava aqui. Eu me lembro assim que tinha bastante gente, aquelas cadeiras de madeira redondinha, né? Eu, minha ex-esposa, a Dorothy, o Arno, bom, temos um grupo de folclore, no caso, né? Aí nós ia dançar na região tudo. Mas eu e mais o filho, o genro e a filha do seu Deda, na época o seu Deda era prefeito. A gente montou um grupo de folclore, belga, com traje, roupa, e nós dançávamos em Florianópolis, Balneário, em Itajaí, Blumenau, Indaial, Ascurra. A gente nas festas de igreja a gente ia e fazia apresentação. Na minha época de escola, de história, lá quando a professora manda, né, perguntar de quem a família de vocês é descendente. Então eu vim para casa curiosa e fui perguntar para minha mãe, para o meu pai, né? E aí eu comecei a relacionar isso às histórias que a minha mãe contava, né? Lá em casa a gente ouvia falar berga, né? Bergo na realidade, né? Até por causa do pão de bergo que a gente come, né? Um pãozinho aí que é feito do soro de manteiga, né? E tudo. E aí ela disse, claro que é porque os teus avós são bergo, então é o pão de bergo. Então a gente vai ligando nessas histórias, né? Esse bordado também é aquela coisa que eu achei depois, né? Com
com a história de descobrir a minha descendência belga, né? Isso até foi uma descoberta, claro, eu conheço esse pano desde que eu me entendo por gente, né? E a minha mãe sempre contou a história que ela bordou, ela tinha a risca, né, desse pano, que passou da minha bisavó, a Ana, né, van der Hurt, e aí passou para minha avó Laura, e ela bordou, e a minha mãe bordou essa risca quando ela era solteira. Esse pano aqui hoje, ela tem aproximadamente uns 80 anos, porque a minha mãe hoje está com 95 anos, e ela bordou quando tinha mais ou menos 15 anos. Então, ela bordou para o enxoval de casamento da irmã dela, e aí logo que depois que a irmã dela casou, depois que ela teve o primeiro filho, ela faleceu. E aí, quando ela faleceu, a minha avó deu de presente para minha mãe novamente. Como era ela que tinha bordado, deu para ela de presente. E aí, há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, eu comecei a relacionar esse bordado, a olhar o casal típico e a relacionar a história. As tamancas, né? O casal que é típico... Daí onde a gente deduziu que esse bordado com certeza veio da Bélgica. Essa risca, né? Não esse bordado aqui, esse pano, né? Mas a risca do desenho veio da Bélgica e passou nas gerações. Nós começamos a fazer desfile na ilhota que não tínhamos. Nós fazíamos a primeira a independência do Brasil. Nós fizemos aqui com o cavalo na margem do Rio Ari, gritando independência ou morte, com gente, né, cavalo, com Dom Pedro. Então nós começamos a pregar isso, né? Então a gente começou a fazer um trabalho nesse sentido e isso está surtindo efeito agora, né? Mas depois pensou-se numa festa, era uma semana de festa. Foi criada a Golden Fest, Festa do Ouro. Por que Festa do Ouro? Festa do Ouro porque aqui nas Minas foi um bairro que tinha ouro, e bastante ouro, e de boa qualidade, de passagem, né? E até veio pessoas para cá, garimpeiros para cá, explorar ouro aqui em Minas. Então o que você vai fazer? E a gente não tinha local para fazer esse evento. E nós tínhamos uma quadra de esporte aqui que foi feito pelo Aciso. Isso aí foi feito lá em 80, eu acho, na época nós fizemos, junto com o Exército, na época que a gente fazia. Nós fizemos, tinha a fundação, nós jogávamos futebol de salão ali. Então, eu disse, pai, nós vamos ter que fazer um ginásio de esporte ali. Mas como? Cidade pobre, não tinha recurso, complicado, e fomos no estado de dinheiro, aí começamos a levantar. Aí fizemos vamos fazer ano que vem então a festa, a Golden Fest. Então vamos fazer. E era para o ginásio ficar pronto até então, e chegou perto da festa e nada de estar pronta. Aí nós fizemos o quê? Nós cobrimos esse ginásio com lona preta, e foi ali que nós fizemos a festa, e foi uma das melhores festas que teve. Então nós fizemos um bondinho para levar daqui até lá onde extraiu ouro, para o pessoal saber, o itinerário, né? Atravessar na balsa para levar, para ver a roxa que nós tínhamos aqui, a pecuária e tal, o Morro do Baú. Então a gente começou a fazer esse trabalho. Então ali que surgiu a Golden Fest. E nós começamos a fazer o carnaval, aí bolamos. Aí eu fui lá falar com o prefeito, que na época era o... Depois eu vou lembrar. Aí ele usava lá aqueles enfeites de carnaval. Aí eu gosto muito de música, aí eu disse, pai, vamos fazer um carnaval. Rapaz, vamos fazer um carnaval de rua, vamos. Mas como vamos fazer um carnaval de rua? Não, deixa comigo. Eu fui lá e aí fui para Itajaí. E falei com o Arnaldo Schmidt. Arnaldo, nós precisamos começar um carnaval da rua lá na ilhota, cara. E ninguém, não tem nada. Porque eles faziam uma decoração, guardavam e no outro ano eles renovavam e não usavam mesmo. Mas se eu posso ajudar? Não, me dá esses teus de carnaval que tem aí, esses argorizes que tem aí, eu levo para lá, enfeito e tal, e depois te devolve. Não, até é bom tirar daqui para nós. Mas está bom, não, leva a última aqui, a outra está praticamente perfeita. Aí cheguei aqui, pai, vamos fazer o carnaval. Mas vamos. Então te vira, vamos lá. Aí falamos com o Fabiano, um rapaz, que era de Blumenau. Ele trabalhava um negócio com festa, ele trabalhava até na Oktoberfest. Eu falei com eles, não, eu vou lá dar a mão para ti. E fizemos o carnaval. Fizemos o baile carnaval, fizemos o carnaval. Enfeitamos o carnaval. Aí o tema do carnaval, Ilhota Precisa da Ponte. Até eu fiz uma música.
Ilhota, minha terra, vou te amando e trabalhando pelo seu grande ideal. Ter uma ponte é tua alegria, porque o resto é fantasia que tem neste carnaval. Ter uma ponte é tua alegria, porque o resto é fantasia que tem neste carnaval. Em fevereiro a tua gente vai pra rua e continua a esperar novo horizonte. E a mulata sambando na passarela faz a gente querer ela, como o povo quer a ponte. E por aí foi, e foi aí que saiu o carnaval, o primeiro carnaval de rua na Ilhota, né? E o Flávio foi um incentivador, o Flávio é que fez toda a sonorização da festa. O hino de Ilhota foi criado por José Isidro Vieira, né? A música é da Banda da Polícia Militar. O hino de Ilhota é todo em homenagem aos fundadores belgas e ao ex-pracinha Aleixo Maba. Não fala o nome dele, mas o estribilho todinho é referente ao ex-pracinha. A bandeira de Ilhota, ela também foi criada pelo senhor José Isidro Vieira, né? Seu Deda, que depois veio a ser, foi vereador em Ilhota, depois foi prefeito de Ilhota. Ela tem as cores brancas, que representa a paz, o círculo, o escudo dela, que aí vem o brasão, né? O brasão dela tem homenagem à Eletrosul, homenagem às cores belga, não é a bandeira belga, é homenagem às cores belga, que é vermelha, preta e amarela. Tem homenagem ao rio Itajaiaçu, homenagem às cana-de-açúcar, o arroz, a homenagem aqui, que a Ilhota foi durante muito tempo produtora de tijolos, né? Aonde que é isso que o brasão representa, o brasão do município de Ilhota. Foi também criado pelo senhor José Isidro Vieira. O pai falava que a dificuldade era muito grande, que eles passaram muita necessidade. O pai falava que eles aí ficaram conhecidos como muito arruaceiros, briguentos. O pai falava que era muito briguento, entendeu? Eu, desde pequenininho, eu ficava lá trabalhar, porque a minha mãe era doente, eu tinha uns irmãos pequenos, aí eu tinha as crianças já partilhadas. Desde pequenininho, ela tinha que lavar roupa. Claro, a dificuldade que eles tiveram aqui, né, foi muito grande, porque eles eram atacados ali quando chegaram em Ilhota, eles foram para a ilha ali, que ali no rio, ali em Ilhota tinha uma ilha ali no rio, né? E eles eram atacados pelos índios, foram muito atacados pelos índios, tiveram muita dificuldade, depois teve uma cisânia entre eles lá, o Van Led e o Felipe Fontaine era a pessoa que ficou administrando e deu um grande desvio ali, então teve uma cisânia muito grande. E ali espalhou um pouco foi para um lado, outro para outro, outros voltaram para a Bélgica. Polenta com leite, polenta com queijo. Sim. Nós comíamos muito, sabe o que? Abóbora com leite. A gente era muito pobrezinho, mas só que dava para comer tudo. A gente comia tudo da roça, né? Sempre tinha gente que tocava violão, tocava gaita, né? Meu avô também, o pai da minha mãe também tocava gaita. Aí lá na fruteira também, quando nós chegava da roça, aí tomava banho, né? E comia, vinha tudo pro terreiro, que ele tocava gaita, era uma delícia. E aí o primeiro arroz também, que ele colheu lá também, né? Que os rapazes estavam tudo lá, 3 monarque, para cada filho uma monarque novinha ele comprou naquela época. Eu lembro bem, por exemplo, assim, ó, é o taiá. Hoje em dia você, né, taiá que algum tem apelido por aí, mas na época nós tinha taiá naquelas grotas, e a avó ou a mãe matava um porco, qualquer coisa assim, né, uma galinha. Ou vocês vão lá buscar um taiá para nós fazer um cozido taiá. E aquilo era importante para a gente. Fazia o melado, comer taiá com melado. Era beleza. Aquele café, eu lembro também que nós íamos com o vô colher café, né? E vinha com aquela saca de café e coisa, torrava, fazia o café tudo em casa, não era comprado. Lembrando de sair com ele, colher café, colher caixa de banana, às vezes tinha, né, por exemplo, naquela época eles falavam muito na banana nanica, né? Era um pezinho baixinho, dava cada caixa e ele não dava conta de cortar, de carregar. Então a gente ajudava a levar o carrinho de mão, ajudava ele a levantar e botar dentro do carrinho de mão. Carrinho de mão eles faziam de madeira, com aquele cabo bem comprido para ser mais leve. O pai tocava muito, era gaita de boca. De noite, né?
Ele sentava quando ele vinha da roça, Da por roça. exemplo, ele sentava, pegava aquela gaitinha de boca dele Tocava. e ficava tocava bem pra caramba. Por exemplo, que nem outras partes dos nossos tios, tinha gaita, tinha padeiro, violão, vários, assim, tinha de fazer a festa. Então se reunia o tio João, por exemplo, chegava a época de São João, eles faziam a festa, a fogueira de São João. Era muito importante isso, e aí se reunia a turma, dava muita gente. Faziam uma fogueira assim, lá no meio do campo, do pasto, assim, se reunia tudo aí. E o João tinha que passar a pé por dentro daquela brasa. Ele disse que não queimava porque era João, então o João não queimava, não sei. A gente hoje em dia fica pensando, será que é verdade? Naquela época eles faziam as casas, a sala já era para isso, né? Uma sala bem grande. Bem grande para dançar. E... Na sala, hoje em dia, a sala nem existe mais. Uma gaita, um pandeiro já era o bailão, era pra gente... Aí, fulano está de aniversário do final de semana, vamos para lá, todo mundo. Uma gaita, um pandeiro e a mãe começava de noite e amanhecia na sala Aí levava cuca com batida de limão, café, cerveja nem existia na época. Tinha que fazer a bebida em casa. Fazia o concertado, folha de figo. Porque o falecido pai fazia muita batida e aquele licor com gengibre, né? Batida com gengibre, falecido pai. E nós não fizemos nada. Só que nós não podíamos tomar. Não. Só isso. Só Mas isso que ele vai estar, a maior parte, por exemplo, assim, se eu fosse contar, a maior parte que eu lembro, quantas e quantas, só de um trechinho aí do Arraial tinha engenho de açúcar, de cachaça, alambique, né? Tinha Era vários, tudo um pertinho do outro. Hoje em dia tu é capaz de andar quilômetros, não vê mais um pé de cana. Naquela época tinha cana para tudo quanto é lado, depois virou as arrozeiras e coisa, e foi se acabando muito. A gente tinha o que comer, porque o meu pai na época tinha bastante terra e ele arrendava as terras. Então um trazia farinha de mandioca, o outro trazia milho, ele mandava fazer fubá e feijão, essas coisas, milho, feijão, né? Quando eu era criança, a nossa base da nossa alimentação era isso, né? Era dia 25, era coisa interessante, porque a gente ficava esperando e ali eles escondiam os presentes. E cada um tinha que procurar e achar. E você queria que amanhecesse o dia para você ir procurar o presente, onde é que estava, onde é que não estava, né? A mãe fazia doce, pintava, e depois fazia um ninhozinho, assim no prato, uns capinzinhos, né? E dizia que era o Papai Noel. E as coisas do Natal era tudo escondido. O doce só podia comer na noite de Natal. Aí o Nicolau vinha, tinha que rezar para o Nicolau. Tinha que rezar, abria a porta, ficava rezando para ver se ele vinha, essas coisas. As orações, tinha que fazer todo dia, rezar o terço. Como é que diz, o capelão, né? Eu, por exemplo, fui muitas vezes, eu como garoto, eu ia na casa do outro, eu rezava. Chegava perto de Natal, a gente tinha que fazer lição, fazer as coisas para modo de chegar o Natal, para modo de ter o Natal, né? Fazer ninho e ninho, chapéu, né? Para botar barba de velho, fazer um ninho, para modo de o Pampão vir botar o presente, né? Chamava o Nicolau, né? Ele vinha para botar o presente no ninho, né? A gente esperava por o presente, né? Que eles traziam, né? E a gente não conhecia Papai Noel, e sim o São Nicolau. Eu cresci conhecendo o São Nicolau e a minha mãe ensinou a gente a fazer tinha a árvore de Natal, só que daí era comemorado no dia de Natal, né? Como hoje. A árvore de Natal, nós fazíamos um ninho. Esse ninho era ou dentro de uma bacia velha, ou dentro de um chapéu, se a gente tivesse um chapéu velho né, da roça ali furado, que ninguém estava usando, a gente pegava a barba de velho. Então tinha todo o processo e era muito gostoso, porque essa é aquela coisa de criança, né, da expectativa. Então a gente ia atrás nas árvores, catar barba de velho, ia para
para as beiras de estrada, pegar aquelas trepadeirinhas, aquelas florzinhas das trepadeirinhas para catar as florzinhas tudo e colocar dentro do chapéu. E a gente botava capinzinho, né, para o cavalinho de São Nicolau vir comer. Então era muito gostoso e deixava debaixo da árvore. E aí no outro dia a gente ganhava, assim, na época, né, também, né, tive uma infância mais difícil, assim, né. Mas a gente ganhava uma bonequinha assim, tipo aquelas bonequinhas hoje bem simplesinhas, né? Mas aquilo pra gente era maravilhoso, pelo fato de São Nicolau vir e colocar. Então isso foi uma tradição também, né? Que a minha mãe passou e que também veio, né? Vieram dessas gerações dos nossos antepassados, né? Então eu não tinha o conhecimento de Papai Noel. Eu vim conhecer Papai Noel depois que eu vim morar aqui no centro de Ilhota. Era só o prato, né? Então era um prato, né? Todos eles, tinha 10 filhos e 10 pratos, né? Aí nós ia apanhar aquela flor roxinha que tem, não sei se tu tá lembra, né? A florzinha do Natal, né? Aí o mimo do Brasil, que é a amarelinha, né? E mais aquela roxinha. Nós ia fazia aquilo lá, ia todas as irmãs, catar tudo, as florzinhas que tinha lá, botar tudo no prato. Aí deixar tudo em cima da mesa, né? Aí nós ia dormir, né? Aí outro dia tava aí boneco, tava aí bolinhas, presentinhos, tudo ali. Daí era tudo. Então a gente também, isso ali a gente tinha também, meu pai nunca deixou de comprar também, né, as coisinhas. O nosso Natal e a Páscoa, né, nós já tínhamos o costume, né? Natal a minha mãe fazia aqueles docinhos pintados, fazia... E na Páscoa fazia os docinhos, né, também, fazia o chocolatezinho. Nós tínhamos um costume muito grande e na Páscoa, principalmente, a gente vivia na igreja, né? Era São Nicolau no início, quando eu era bem pequenininho, eu escutava São Nicolau, depois que veio Papai Noel, né? E a minha mãe fazia rabanada, fazia essas coisas, né? Que a minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, né? Fazia aquelas cucas, né? Aquelas coisas boas, né? Fazia cuca de coco, que ninguém fazia, mas ela fazia. Então nós tínhamos um costume, era a igreja, e na nossa casa era muita gente, né? Participar desse vídeo para mim foi bastante gratificante, né? Fazer esse resgate da família e até indo gravar com as famílias a gente viu que a maioria, né, não sabe direito, né, desse resgate dos belgas. Os antepassados parece que não falavam, não passavam essa informação. A gente conversando com as famílias, eles falam pouco, assim, eles não sabem dizer muita coisa, né? De onde veio, como veio. Para nós participarmos desse trabalho, como eu falei, é muito gratificante porque a gente fez esse resgate e agora a gente consegue ter um norte, né? De onde veio, quem eram, e está sendo bastante importante.